Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração e nós queremos fazer uma reflexão nessa manhã sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos então ler a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 18, do verso 20 ao 22. Assim nos fala a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem multiplicado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Deus. Então, meu prezado amigo ouvinte, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Na verdade, o pecado da impiedade, o pecado da violência, da maldade, da soberba e também o pecado relacionado com a perversão sexual era realmente muito grave, porque na verdade chegou a um nível muito baixo de imoralidade e também de impureza, a tal ponto que se tornou intolerável, insuportável, exatamente porque o pecado sexual era gravíssimo, era um pecado de perversão, de corrupção sexual. A comunidade de Sodoma e Gomorra já não suportava mais, então pediram a intervenção de Deus. E naquele momento nós verificamos que, de acordo com a palavra de Deus, aquelas duas cidades estavam passando por uma situação muito difícil. O pastor Jessé Kid, ele chegou a falar: se a geração de Sodoma e Gomorra ressuscitasse hoje, teria vergonha da nossa geração de hoje. Na verdade, o que nós estamos vivendo na atualidade é a indústria da pornografia, a indústria da violência, a indústria da prostituição. E realmente a gente vê a tal ponto que uma pessoa só chega a matar 100 pessoas. Isso realmente mostra a situação que nós estamos vivendo. Então, meu amado amigo, temos que parar, refletir e pensar na situação do mundo que nós estamos vivendo. Pois assim também nos fala a palavra de Deus: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o clamor que é chegado até a mim. Se não, sabê-lo-ei. E ali viraram aqueles varões que eram os anjos, viraram e foram para Sodoma e Gomorra. Então, meu amado amigo, Deus enviou os anjos para certamente testificar de tudo o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Deus, na sua fidelidade, não ocultou, não escondeu a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, porque Abraão era amigo de Deus. Mas tu, ó Israel, servo meu, ó Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, amigo meu. Então Abraão era amigo do Senhor. Abraão era aquela pessoa de confiança do Pai eterno, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, poderosa, e nele serão benditas todas as famílias da terra. A oração de Abraão
era realmente um diálogo com Deus. Isso se revelou, foi revelado. Quando ele começa a orar, a gente percebe mais que era um diálogo íntimo, ele tinha uma intimidade muito forte com Deus. Mas ainda diante da face do Senhor, Abraão fez uma pergunta para Deus: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade? Deus responde para Abraão: longe de ti te faças tal coisa, que mata o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria juízo e justiça a toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, poupá-lo-ei este lugar por amor desses 50. E respondeu Abraão dizendo: eis que eu sou pó e cinza, e eu me atrevi a falar na tua presença. Se porventura faltar ali 50 justos, 5 destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Disse Deus: não destruirei por amor aqueles 5. E foi abaixando, e Abraão continuou perguntando a Deus: e se eu achar ali 40? Deus respondeu para Abraão: não destruirei por amor aos 40. E Abraão continuou perguntando, dizendo a Deus: não se ire, só mais dessa vez. Se eu achar ali 30, destruirás esses 30? Deus responde: não destruirei. Abraão continua falando: se eu achar ali 20, destruirá Sodoma e Gomorra por causa de 20 pessoas ali justas? Deus responde: não destruirei. Abraão continua falando para Deus: não se ire, Senhor, se eu achar ali 10 pessoas, destruirás? Não destruirei por amor aos 10. E naquele momento Deus se retirou, quando terminou de falar com Abraão, e Abraão retornou para o seu lugar. Então, na verdade, meus amados irmãos e caros amigos, lá em Sodoma e Gomorra não tinha nem 5 pessoas justas. Lá tinha uns parentes de Abraão, que era Ló, a sua mulher, e as suas 2 filhas e os seus 2 genros. Mas os 2 genros de Ló foi zombar, criticar. Então os anjos falaram para Ló, para a esposa de Ló e seus filhos, suas 2 filhas: sai daqui, retira daqui agora, vai para outro lugar, vai para aquele lugar chamado Zoar. E eles se retiraram. Só que quando retiraram, a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida, transformada numa estátua de sal. Então, meus amados irmãos, neste momento, Deus fez chover enxofre e fogo e destruiu Sodoma e Gomorra. Mas veja o amor de Deus para com aqueles que eram fiéis. Os anjos chegaram a pegar na mão de Ló, da sua esposa e das suas filhas, e tirarem dali. O cuidado que Deus tem com a família é o mesmo cuidado que Deus tem com você e com a sua família. Então, você precisa realmente entender essa situação. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque não arrependeram dos seus pecados. A soberba tomou conta daquelas 2 cidades. Agiram na soberba, na violência, na maldade, na crueldade, na perversão sexual.
Por isso aquelas duas cidades foram destruídas, porque não arrependeram, não confessaram os seus pecados a Deus. E a palavra de Deus nos fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe-o ir por seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Volte para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Se você está em pecado, o que você precisa fazer é pedir perdão a Deus, arrepender dos seus pecados, voltar para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Que para tanto, Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Francisco Ferreira Gonçalves, servo do Senhor Jesus.